Capítulo 3. A unidade e a trindade de Deus. Como é que são três? Estou certo de que nenhum de nós se daria o trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. E, não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência é nada em comparação com a que existe entre a mais brilhante mente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para o que a mente humana, mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. O como dela está tão longe de nossas faculdades nesta vida que nem o próprio Deus trata de nos explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele 3 pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mas 3 pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e a mesma coisa. Se num quarto há 3 pessoas, 3 naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como 3 pessoas, como uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçadas contra um muro. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, chamamos mistérios de fé. Cremos nela porque Deus nos manifestou, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro no céu. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim, explicam que a distinção entre as 3 pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Temos Deus Pai, que se contempla na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu muitas vezes fazemos o mesmo. Concentramos o olhar em nós e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Este pensamento se expressa nas palavras silenciosas João Pereira ou Maria das Neves. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. Nosso conhecimento próprio é imperfeito, incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vamos falar no que podem dizer os nossos inimigos. Mas, ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior, sem existência independente, sem vida própria. O pensamento deixaria de existir, mesmo em minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. A razão é que a existência e a vida não são parte necessária de um retrato meu. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Mas com Deus as coisas são muito diferentes. Existir é próprio da natureza divina. Não há outra maneira de conceber Deus adequadamente, senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. A única definição real que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Assim se definiu ele a Moisés, como recordamos: eu sou aquele que é. Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência.
já que a existência é própria da natureza de Deus. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria, distinta. A este pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos Deus Filho. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada Filho, precisamente porque é gerada desde toda a eternidade, engendrada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Depois, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos. Contemplam nessa natureza tudo que é belo e bom. Quer dizer, tudo que produz amor em grau infinito. E assim a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divinas. Uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo, é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é o que chamamos Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Resumindo, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade. Três pessoas divinas em um só Deus, uma natureza divina. Um pequeno exemplo poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Suponha que você se olhe em um espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção. Não é senão um reflexo no espelho. Mas se a imagem saísse dele e se pusesse a seu lado, vivo e palpitante como você, então sim, seria sua imagem perfeita. Porém, não haveria dois vocês, mas um só você, uma natureza humana. Haveria duas pessoas, mas só uma mente e uma vontade compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si bom, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e a sua imagem. Agora dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria uma terceira pessoa, mas, mesmo assim, nada mais que um você. Lembre-se, uma só natureza humana. Uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem, e os três unidos de mãos dadas. Três pessoas numa só natureza humana. Talvez este voo da imaginação possa ajudar-nos a entender confusamente a relação que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, olhando-se a si mesmo em sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva. Deus Filho. E Deus Pai e Deus Filho, amando como amor vivo a natureza divina que ambos possuem em comum. Deus Espírito Santo. Três pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo que utilizei não nos ajuda a nada a formar o nosso conceito da Santíssima Trindade, não temos por que sentir-nos frustrados.
Estamos perante um mistério de fé, e ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá aspirar a compreendê-lo realmente. O máximo a que se pode chegar é a diferentes graus de ignorância. Ninguém deve sentir-se frustrado por haver mistérios de fé. Só uma pessoa que sofra de soberba intelectual consumada pretenderá abarcar o infinito, a insondável profundidade da natureza de Deus. Mais que sentir com amargura as nossas limitações humanas, temos que encher-nos de agradecimento, porque Deus se dignou dizer-nos tanto sobre si mesmo, sobre a sua natureza íntima. Ao pensarmos na Trindade Santíssima, temos que estar em guarda contra um erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, em Deus Filho como aquele que vem depois, e em Deus Espírito Santo como aquele que vem ainda um pouco mais tarde. Os três são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza divina. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia, maior que as demais. As três têm igual perfeição infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que parecem mais apropriadas à particular relação desta ou daquela pessoa divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como o gerador, o instigador, o motor de todas as coisas. A sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo, como Deus Filho é o conhecimento ou a sabedoria do Pai, atribuímos-lhes as obras de sabedoria. Foi Ele que veio à Terra para nos dar a conhecer a verdade e transpor o abismo entre Deus e o homem. Finalmente, sendo o Espírito Santo o amor infinito, apropriamo-lhes as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resulta da habitação do amor de Deus em nossa alma. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Santificador. E, não obstante, o que um faz, todos o fazem. Onde um está, estão os três. Este é o mistério da Trindade Santíssima, a infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu.